Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma porção dessa palavra reveladora da graça de Deus, revelada pelo Cristo ressuscitado. A Paulo, chamado apóstolos dos gentios, a ele foi confiado esta palavra, esta revelação, que esconderam de nós centenas de anos, trouxeram para nós um outro evangelho, o evangelho da circuncisão, que a gente cria ser o verdadeiro evangelho. E assim sendo, passamos a ensinar também esse evangelho, criar narrativas, estas tornando-as verdadeiras. E acreditávamos piamente que estávamos fazendo a vontade de Deus. Criamos que esses homens que se dizem uma autoridade espiritual eram anjos da igreja, profetas, atalaias, ungidos de Deus. Assim como muitos que lá ainda estão, acreditam que eles são. Venera-os, exalta-os, reconhece os seus títulos e defende-os de forma que a gente fica assim pasmo. Como a falta de entendimento faz com que as pessoas se tornem prisioneiras deste evangelho da religião. Então foram criadas doutrinas, que estas doutrinas passaram a ser verdades. E hoje nós, com o entendimento que temos, combatemos esse sistema doutrinal. Não as pessoas, porque são nossos irmãos, nós os amamos, mas o sistema doutrinal. E eu quero hoje falar acerca do apóstolo Paulo nos seus dias, naquele aion. Paulo enfrentou o legalismo que imperava nos seus dias. Mesmo ele anunciando o evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado, o evangelho da circuncisão ainda prevalecia nos dias de Paulo. E eles confrontavam Paulo, não aceitavam a revelação que o Cristo ressuscitado havia lhe dado. Paulo não se intimidou e manteve-se inflexível na sua determinação. E é isso que nós estamos fazendo hoje, nos tornamos inflexíveis naquilo que nós pregamos, naquilo que nós anunciamos, naquilo que nós cremos. Vamos levar esta palavra, que é uma pérola da graça de Deus, para que, quem sabe, ressoa nos ouvidos dos filhos da livre, e o Espírito Santo, porque somente Ele pode fazer isso, deles o entendimento. Então Paulo foi firme na palavra, e o tema de hoje é: nos dias de Paulo ele via na ação dos judaizantes a ameaça à liberdade cristã. E era de fato, sim, um outro evangelho. Então, assim como Paulo, anunciemos a revelação do Cristo ressuscitado, sendo firme na palavra, constante na palavra. Paulo, com confiança, procurou a liberdade que cada um daqueles convertidos gentios tinham o direito de reclamar. Então Paulo enfrentou o legalismo, e nós, da graça de Deus,
também devemos fazer isso, e é isso que nós estamos fazendo. Mesmo que venhamos perder, aspas, amigos como os perdemos. Eu principalmente. Quantos pastores, aspas, se diziam serem meus amigos? E hoje todos eles, quase sem exceção, me abandonaram. Não querem me ver, como diz o ditado, nem pintado a ouro. Me excluiu de suas redes sociais. Quando coincide de passar por mim, fingem, na maior cara de pau, que não me vê. Porque eu sou muito conhecido aqui na cidade de Duque de Caxias, onde eu moro há 66 anos. É assim que eles se comportam. Chega aos nossos ouvidos que muitos deles dizem: não quero conversar com o Levi sobre esse assunto, dessa visão que ele hoje tem e que prega no YouTube. Chega ao meu conhecimento isso. Então, querido, mesmo que se percam amigos, mesmo que muitos deles se tornem nossos inimigos, como tem ocorrido, irmãos, estejam certos, os legalistas não recebem a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Eles não aceitam esta pérola, estas verdades. Se você mostrar-se inseguro e for brando para com eles, eles, de certa forma, tentarão fazer com que este Evangelho da graça de Deus seja combatido. Combatido por quem? Combatido por eles, assim como nos dias do apóstolo Paulo. Então não devemos ser mesquinho, mas ser firme na palavra. Paulo dizia nos seus dias: eu não vou a vós com palavras persuasivas, e não com vãs palavras, mas eu vou na autoridade do poder da palavra que eu tenho recebido do Cristo ressuscitado. Então, na ação dos judaizantes, na época de Paulo, o apóstolo via dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. E na sua época, o perigo do cristianismo tornar-se mera seita judaica. Paulo se preocupava com isso. Ele via essas duas sérias ameaças. O cerne do Evangelho, colocando a lei, os ritos tradicionais, que era o que eles faziam como um complemento da obra de Cristo Jesus no Calvário. Então aquele Evangelho que eles anunciavam realmente era outro Evangelho. E esta foi uma das razões pelas quais Paulo os censurou gravemente. E está isso em Gálatas capítulo 1, nos versículos 8 e 9. Ele disse: a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, e a mim o da incircuncisão. Então Paulo disse: se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, sem ser este evangelho eterno, sem ser esse evangelho da graça de Deus, é maldito, é anátema. Então muitos líderes hoje não querem a nossa liberdade, não querem que sejamos livres diante de Deus, porque eles querem nos oprimir. Eles querem que nós sejamos submissos aos seus preceitos, aos seus ensinos, aos seus achismos. Porque eles se colocam numa posição de semideuses. Então nós que aceitamos esse evangelho eterno da graça de Deus, eles não querem, eles não conseguem ver que hoje nós vivemos uma verdadeira liberdade no Espírito. Porque nós somos livres e vivemos e andamos pela fé. Porque tomamos posse de tudo quanto o Cristo fez. Eles querem controlar-nos, impondo sobre nós o que? Fardos
impondo sobre nós preceitos, a fim de nos usar para os seus propósitos, que são conveniências e seus interesses, porque é isto que eles querem. Títulos, adoram serem chamados de pastores, de apóstolos, de bispos, etc. e tal. Querem viver sempre em posição de destaque, em primazia. Esta é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Querem viverem às custas dos filhos de Deus que lá estão, arrancando de cada um deles 10% de tudo quanto eles ganham. E em cada uma dessas reuniões, as ofertas, para que possa proporcionar a eles mordomia, a terem carros novos, a morarem em belos apartamentos e em bonitas casas, comerem nos melhores restaurantes, seus filhos estudarem nas melhores escolas. Alguns chegam a mandar seus filhos até para o exterior. Se tornou um grande negócio construir templo, abrir portas e chamar esses lugares de igreja. É um grande negócio. É onde praticamente eles não entram com nada e conseguem arrecadar tudo dos filhos de Deus que lá estão. São os filhos de Deus que investem neles. Eles insistem que todos se pereçam e agem do mesmo modo, validando assim o seu mérito mútuo. Eles querem estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e tentam encontrar meios de controlar, de restringir e reduzir a vida daqueles que são livres no Espírito. Mas a nossa não, porque hoje nós sabemos que como filhos de Deus que somos guiados tão somente, dirigidos pelo Espírito Santo. Nós nos submetemos tão somente ao Pai dos Espíritos. Nós não vivemos mais debaixo dessas práticas, fazendo essas tais obras, frequentando estes lugares. Não, porque hoje encontramos a verdadeira liberdade no Espírito. As pessoas ficam ansiosas sem perceber sobre o que os outros dirão ao seu respeito, obsessivamente preocupados com o que os outros acham que devem ou não fazer. O Evangelho que Paulo anunciou e que nós recebemos e cremos e pregamos são boas novas, são boas notícias. Não é vivido. As pessoas tentam ansiosamente memorizar e recitar o roteiro que alguém os designou. É esse os ensino, é esse o Evangelho. É assim que esses líderes fazem com aquelas pessoas que lá estão. Mas hoje nós temos a mente ativada, temos o entendimento dado pelo Pai dos Espíritos. Hoje sabemos o que queremos. Hoje não temos mais fardo sobre nossos ombros. Não vivemos debaixo de julgos nas práticas de todas essas coisas. Mas eles sobrevivem hoje com uma comunidade religiosa, como na época do Cristo Nazareno existiam os fariseus. Não experimentam, eles não sabem o que significa o ser humano, vivendo em fé e amor e expansivo em esperança. Eles não sabem disso, porque eles não amam o próximo. Eles não colocam o amor como a essência de tudo. Por causa da religião, são capazes de desfazer, de fazer acepção das pessoas, de discriminá-las, de afastá-las dos seus convívios por causa
da religião, por causa do legalismo. São verdadeiros religiosos, fariseus nos nossos dias. Então nós, que hoje temos o entendimento desse evangelho, somos filhos da livre. O evangelho da incircuncisão, que nos libertou dos preceitos dos homens, dos rudimentos da lei. Estamos livres dos rituais, das práticas de liturgias e dos cerimoniais. Tudo isso se faziam, ou eles fazem, sabe para quê? Para garantir essa tal salvação pregada e ensinada por eles. E com isto, sabe o que na verdade eles estão fazendo? Anulando a graça de Deus. Paulo diz que eles estão tornando vã a morte de Cristo. Foi como se Cristo não tivesse vindo. Foi como se Cristo não tivesse cumprido a lei, buscado e salvado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 12, versículo 21, ele diz acerca disso. Olha o que ele fala. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. É isso que eles fazem dentro desses lugares. O rito em si, tanto da circuncisão como o batismo, não tem valor algum, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Mas a fé que atua através do amor que nós temos nele, no Pai dos Espíritos, Pai e Senhor de tudo e de todos. Então Paulo, ele enfrentou esse legalismo nos seus dias. Paulo teve dificuldade de anunciar essas verdades. E hoje nós também temos essas dificuldades de anunciar essa verdade do Evangelho eterno, do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que liberta, o Evangelho que aponta para um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Esse Evangelho eles não querem, esse Evangelho eles rejeitam, porque este Evangelho, ele não tem nada dessas coisas que eles fazem, que eles realizam dentro dessas sinagogas. Somos espírito, e como espírito que somos, o Pai testifica que somos seus filhos. Somos espirituais, não vivemos na prática das obras da carne. Aqui, enquanto estamos, reinamos em vida, crescemos em graça cada dia mais no conhecimento de Deus. O entendimento vem. Esse entendimento mostra para cada um de nós que o seu reino é paz, é alegria no espírito, é justiça e poder. E o seu reino está dentro de cada um de nós. Nós não andamos por vista, andamos sim por fé. Tomamos posse de tudo quanto ele já fez. Por isso que nós já somos abençoados, por isso que nós já somos guardados, já somos curados, já somos protegidos. Isso é andar e viver por fé. Mas eles não andam por vista. Querem que as suas obras sejam vistas, querem que as suas obras sejam reconhecidas dentro desses lugares. Hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, eles postam nos status dos seus apps para que as pessoas vejam o que eles estão fazendo. Eles fazem questão de anunciar as suas obras, porque eles buscam com isto autojustiça. Eles pensam que com isto estão fazendo a vontade de Deus, mas não, é a carne fazendo a vontade da carne, porque tudo isto são obras da carne, são coisas deste mundo. E ele disse que nós não somos deste mundo, não devemos nos conformar com este mundo. Somente Deus deve ter honra, poder, glória e louvor. Somente Ele deve ser reconhecido e exaltado. Mas o que acontece dentro desses lugares são essas pessoas buscando a sua própria glória. Buscando a sua própria glória.
É o homem aparecendo, querendo ocupar, aspas, o lugar de Deus. Essa é a mais pura verdade. E no Evangelho eterno, no Evangelho da graça de Deus, essas coisas não existem. Nós somos todos iguais, amamos a todos. Ninguém aqui quer ser mais do que ninguém. Somos todos iguais. Então esta é a palavra. Assim como Paulo nos seus dias anunciou a revelação do Cristo ressuscitado, com convicção, firme na palavra, façamos nós também. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se você gostou, dê um like. Divulgue e compartilhe. O like é muito importante. A minha última mensagem já ultrapassou de 1000 visualizações com menos de 2 dias. Mas deu 100 e poucos likes. 1000 e poucas pessoas visualizaram, mas só 180, 170 deram like. Então eu quero te pedir, quando você visualizar, não esqueça, dê o like. Porque segundo os entendidos, eu não entendo nada disso, mas dizem que o YouTube, ele recomenda a outras pessoas que não são inscritos no nosso canal. Aí quem sabe, essas pessoas, tomando conhecimento, se inscrevem no nosso canal e nos ajuda a fazer este canal crescer. O intuito é que esta palavra alcance centenas de milhares de pessoas, porque é triste ver os filhos de Deus dentro dessas sinagogas sendo submissos, submetidos a esses homens perversos, cruéis e maus, que buscam seus interesses e suas conveniências. Beijo no seu coração. Terminamos dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.